Alô, produtoras e produtores rurais, aqui de Rio Paranaíba, da região também, claro. O nosso Sindicato dos Produtores Rurais está mais uma vez gravando o nosso podcast, agora o Agropapo, o Sindicato Rural dos Produtores Rurais. Hoje nós vamos gravar aqui e trazer um convidado ilustre. O nosso amigo foi formado em bacharel de Direito, pelo Centro Universitário de Patos de Minas. Fez uma pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho na Universidade Anhanguera, em Ribeirão Preto. Ele foi assessor jurídico da Câmara dos Vereadores em Lagamar, aqui na cidade de Minas Gerais. Atualmente, ele está advogando, é um advogado que dá uma mão danada aqui para mim no meu dia a dia, é o meu consultor, meu amigo, foi meu professor, Dr. Jean Rodrigues Silva. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Mais uma vez te agradeço, nós já conversamos bastante aí, para a gente gravar esse nosso podcast. Seja bem-vindo. Alisson, muito obrigado. Obrigado ao Alisson, obrigado aqui ao Rogério. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Saúdo a todos os que estão participando desse podcast. Um grande abraço a todos. É isso aí, gente. Nosso podcast, mais uma vez sendo gravado aqui na sede do nosso Sindicato Rural em Rio Paranaíba, com o apoio das nossas empresas parceiras, as nossas rádios aqui. Obrigado, Rogério, pelo apoio. Nós estamos aqui com o apoio do Café Cachoeira do Campo, do Marlon e do Leandro Ajovede, do lado do banco. Obrigado, Leandro e Marlon. Nós temos aqui um grande parceiro, a Goldnet, do nosso amigo Valtuir Chiclete. Obrigado pelo apoio. Agora aqui nossa parceira, a Agropecuária Alto da Serra, mandar um grande abraço aí para o Ricardo e para a Renata. Nós vamos ter surpresa hoje aqui, nós temos brindes, Vamos sortear uns brindes aqui, então fique atento aí ao nosso podcast. A gente daqui a pouco deve sortear esses brindes. E, Dr. Jean, o nosso foco aqui hoje é falar sobre o direito do trabalho. Para dar uma dica, para deixar o nosso produtor antenado, o que ele deve fazer, o que ele não pode fazer, nas contratações que ele faz. Nós sabemos que a legislação é pesada, é severa, algumas multas que, na minha opinião, às vezes até absurdas, que pode inviabilizar o trabalho do produtor lá na fazenda. A gente teve casos recentes aqui, então nós vamos conversar hoje e a palavra está aí aberta para o senhor fazer as considerações, os pontos mais importantes, o que nós temos que passar para o nosso produtor quanto ao direito do trabalho, quanto à contratação da mão de obra de trabalho. Pois bem, Alisson e nossos espectadores, eu falo o seguinte: no direito do trabalho, principalmente considerando que o Brasil é um dos países com a maior regulamentação da área produtiva, da área trabalhista, nós temos não só uma CLT, que é uma espécie de código das leis trabalhistas, mas inúmeras normas regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho, que vão às minúcias do trabalho. Então, eu sempre falo, para começar bem, quem vai admitir qualquer trabalhador tem que começar da principal obrigação, que é a anotação da carteira de trabalho. A famosa CTPS, Famosa CTPS, que infelizmente a gente vê que as pessoas têm um costume de, às vezes, não anotar e deixar a coisa passar, às vezes deixa anos e anos. Eu já peguei vários casos práticos que, às vezes, a pessoa chega lá, é uma ação contra ele, aí a gente vai perguntar, mas por que não anotou a carteira? É porque ele não queria que anotasse, ele nunca levou a carteira. Eu falo, repito, isso não é uma desculpa. Está recebendo um seguro-desemprego já para fazer, assim, às vezes ali a vontade do trabalhador, acaba passando por cima de uma norma e pode ser penalizado severamente por isso. Exatamente. É uma situação que a gente vê com frequência, certo? Não anota a CTPS, deixa o tempo passar, às vezes anota 1, 2, 3 anos depois, e aí o que vai fazer? Qual que é a desculpa? Não, o empregado não quis deixar. Isso não vale, isso não é desculpa. Precisa fazer anotação. Tem que fazer anotação. Outra coisa importante na admissão do empregado. Quem tem uma quantidade até 10 empregados, é bom já começar a pensar nisso. Primeiro, fazer o exame de admissão. É outro problema.
que a grande maioria não se preocupa, não contrata a empresa que faça essa admissão de forma correta, esse exame admissional. Ele é importantíssimo. Sabe por quê? Acontece muito de ter problemas, doenças do trabalho. São doenças que são decorrentes do exercício do trabalho. Às vezes o empregado é admitido com algum tipo de doença. Já vem com a doença, já. Isso. Já vem com algum problema, Já né, de vem saúde. com algum problema. Não E faz um atestado, não faz o exame admissional. não faz o exame admissional correto, que não é só fazer, que muitos têm aquela ideia de que é só pegar, passar lá no médico lá do admissional, ele dá um atestadinho e pronto, está resolvido. Não. Teria que contratar empresas que fizessem uma anamnese bem feita, olhando bastante o que é que o empregado tem, quais são o que tipo de trabalho anterior ele fez, para poder tentar averiguar se ele possui algum problema pré-existente, para que depois esse problema não venha cair sobre as costas do novo empregador. Tá, mas esse problema detectado ali no atestado pode ser imputado, às vezes, a outra empresa que contratou esse funcionário, essa responsabilidade de uma possível indenização, Sim. sob a ótica do funcionário, Sim, né? sob a ótica do funcionário, sim. Ele pode ser imputar ao anterior empregador. Na verdade, com esse certeza. exame então resguarda as duas partes, né? Sim. Claro, o empregado que pode estar ali com a doença pré-existente, Sim. que já pode ser indenizado pelo patrão antigo, e também resguarda ali o novo patrão, né? O possível novo patrão que não vai ali contratar um funcionário que já trouxe com ele, já infelizmente, às vezes, uma doença ali que vai ser imputada lá de responsabilidade depois do novo empregador, né? Exatamente. Outra coisa que eu falo, importante também nessa questão da admissão e da manutenção de um quadro de empregados, é você ter uma empresa de engenharia e medicina de segurança do trabalho para poder avaliar as funções daqueles empregados que você tem, que tipo de funções que eles exercem, se elas têm ou não periculosidade ou a insalubridade. Ou seja, isto é de suma importância. E a gente vê, infelizmente, a gente às vezes pega algumas defesas para fazer, você pede os documentos principais, o LTCAT, pede um PCMSO, não tem nada. E isto aí, perto de uma demanda trabalhista, você não tiver essa documentação em dia e você não demonstrar que você tentou adequar as suas funções dos seus trabalhadores à legislação, isso é um ponto negativo. A defesa é difícil. Tá? Inclusive, a gente costuma até brincar lá no escritório. A gente formou em direito, a gente não tinha lá na nossa faculdade a cadeira de milagre. Essa parte nós não fazemos. Se você pega uma ação para fazer uma defesa que a pessoa não tem a documentação mínima, você vai trabalhar basicamente em cima da retórica. Só. Mas então, eu vou entrar num ponto polêmico aqui. Sim. Que a Justiça do Trabalho, me parece às vezes que ela não é imparcial. Que a Justiça deve ser imparcial. Mas me parece que, me corrija se eu estiver errado, né? Por favor. Me parece que às vezes o empregador ele já chega ali com o carimbo de culpado na relação trabalhista, né? Por mais que, né, a gente tenha lá cá os direitos do trabalhador, os deveres do trabalhador também, direitos e deveres de ambos os lados, né? Sim. Mas eu tenho a impressão que o empregador ele já chega ali, assim, a justiça é tendenciosa para o lado do empregado. Eu tenho essa percepção. Eu estou errado ou não? Alisson, a questão é exatamente de princípios que são aplicados ao direito do trabalho, que acabam, de certa forma, modificando aquela ideia de justiça que a gente tem vinda do direito romano, dar a cada um o que é seu. Na verdade, o direito do trabalho no Brasil foi construído em cima de alguns princípios e, no caso disso que você está falando, é o famoso princípio da protetividade. Esse princípio da protetividade, ele vê no empregado a parte mais frágil da relação. Portanto, inclusive nos livros de doutrina, a gente vê, tem um doutrinador que eu gostava muito, Amaury Mascaro, ele dizia o seguinte, que é como que se a justiça fosse equilibrando o empregado para ele ficar, de certa forma, à altura do seu empregador. Então, em razão disso, a justiça já trata o empregado com uma certa deferência.
Tá? Então, é uma questão de princípios já do próprio direito. E que, se o empregador não estiver atento a isso, for a ferro e fogo, ele se dá mal. Vai perder a demanda trabalhista ali. Exatamente. Mas e a norma trabalhista? No mundo, a gente sabe que, o senhor falou agora há pouco aí das minúcias da nossa legislação trabalhista, né? Sim. A gente tem uma legislação mais severa, mais protetora em relação a essa mão de obra aí que é prestada pelo trabalhador do que outros países do mundo. Essas indenizações, às vezes vultuosas, né? A gente tem a ver as multas também vultuosas que pode viabilizar um empreendimento. Como é que é no mundo? O senhor passa para a gente em linhas gerais assim, como é que nós estamos em relação à norma trabalhista perante os outros países do mundo aí? Veja bem, o Brasil realmente é um país com o maior número de regulamentações na área trabalhista. Nós temos aí, a começar pela própria Constituição, que já petrificou, por assim dizer, princípios de direito do trabalho que são basicamente imodificáveis, você não tem como alterar algumas questões que já estão até lá dentro da Constituição, e que isto desce às minúcias, por exemplo, de nós termos um Ministério do Trabalho que faz regulamentações que vão às raias da menor coisa possível. Para você muito ter ideia, detalhista, muito detalhista demais. Para você ter ideia, por exemplo, existem normas quanto a, por exemplo, alojamentos de empregados, que você chega ao ponto de ela dar o tamanho da cama, o tamanho do local onde deve ficar as camas, se você pode ou não colocar uma beliche, uma triliche, não pode colocar uma triliche, né, 3 camas, que você tem que colocar até colchão certificado pelo Inmetro. Então, isso tá? Parece brincadeira, né? Sim. Mas o negócio é verdade. Sim, as minúcias da legislação trabalhista, Sim, pesando na mão ali, no bolso do empreendedor, talvez, às vezes, até o empreendedor deixa de investir ali num determinado empreendimento com medo, né? Com medo, com ressalvas, eu não sei dizer a palavra exata, né? Tomar um pouquinho aí da palavra sua, só para mim falar, uma questão que eu critico muito é o famoso FGTS. Ninguém parou para pensar até hoje o que é o FGTS e o que ele representa na cadeia de pagamentos e de produção aí. Vamos lá. O que é o FGTS? É uma verba correspondente a 8% que o empregador paga para o empregado, mas não ao empregado. Ele faz um depósito a uma conta vinculada que está ligada à Caixa Econômica, certo? Este fundo vai ficar ali para o empregado, sem possibilidade dele mexer. Hoje já tem algumas exceções, retirada, né? Mas basicamente ele fica totalmente retido ali, o empregado não tem condição de pegar nada ali. E quem usa esse dinheiro? O governo. O governo federal se utiliza desse dinheiro. Aí, quando o empregado é despedido, aí é que ele vem a receber o FGTS. Muitos falam assim, nossa, que maravilha, eu estou recebendo a bolada. Mas isso aí é um dinheiro que poderia ter sido pago diretamente a ele. Paga para ele já direto e pronto, né? Você não precisava pagar para o governo usar o dinheiro dele e o seu, para só daqui a alguns anos devolver esse dinheiro. O FGTS eu não sei, mas alguns fundos de pensão por aí, de vez em quando, eles desaparecem, né? Sim. Então, assim, com o FGTS aconteceu isso ou não? Mesmo ali depois de 20, 30 anos de serviço, o trabalhador vai lá e resgata esse valor. Ele resgata esse valor. Mas o problema é que, você sabe qual que é os juros? É 0,5. Parece que é o juro não é a Selic, é o... É baixinho. Poupança. É baixinho. É baixinho. Aí eu sempre brinco o seguinte, se ao invés de pagar o empregador fosse obrigado a pagar para o empregado esses 8% a mais, esse 8% a mais no salário, o empregado investindo, ele, por exemplo, numa aplicação mais conservadora que fosse, ele ainda ganharia mais do que o FGTS. Entende? Difícil, né? O senhor falou em governo federal aí, eu queria que o senhor comentasse algumas atuações e autuações do Ministério do Trabalho, né? Que é vinculado ao governo federal.
Nós temos visto notícias, né, de resgates. Assim, eu acho que tem até uma notícia sensacionalista de resgate de trabalhador que estava na condição análoga de escravidão, como se ele estivesse ali sendo explorado pelo empreendedor. E isso é que, às vezes, a mídia passa para o grande povo, né? Assim, para nós todos como notícia, né? Eu tenho para mim que, às vezes, muito severas as autuações, né? Os autos de infrações aí, milionários até, né? Sim. E eu tenho para mim que, às vezes, é só o agro que está sendo fiscalizado. Será que o Ministério do Trabalho, e aqui vai aí direto para o Ministério do Trabalho, será que vocês estão fiscalizando as outras empresas? Vou tomar como exemplo, doutor, todo mundo já viu na estrada aí, o pessoal aí cuidando das margens da rodovia, né? Tem uma equipe, coloca lá os cones, seja na rodovia estadual, seja na rodovia federal. Aqui perto de Rio Paranaíba tem várias frentes de trabalho para cuidar, né, das rodovias, como em todos os locais do Brasil, com certeza. Mas, curiosamente, eu nunca vi um refeitório às margens da rodovia para aqueles trabalhadores ali que merecem o respeito também, né, do empregador, de estar ali na condição segura de trabalho, merece um banheiro, mas eu nunca vi um banheiro químico às margens da rodovia para ser usado por esses trabalhadores. Eu tenho a impressão que o Ministério do Trabalho, vou fazer uma polêmica aqui de novo, que tem assim, a legislação trabalhista tem esse viés esquerdista mesmo, né, de superproteção ao trabalhador, né, que merece aqui todo o nosso respeito, mas a gente precisa também a gente tem que ter assim, um equilíbrio nessa relação, porque senão, antigamente, o senhor sabe, né, que o direito do trabalho, depois que colocou aquela prescrição de 5 anos, né, que o trabalhador tem o direito de resgatar os últimos 5 anos, antigamente ficava a vida inteira trabalhando, e quando ele pedia dispensa lá, ou fosse, né, despedido da fazenda, o produtor rural tinha que vender um pedaço da fazenda para indenizar o trabalhador. Depois nós ficamos na prescrição quinquenal, não é isso? Ficou só os últimos 5 anos para resgatar esse direito que ele, né, direito trabalhista que ele teria direito mesmo, mas eu acho que o Ministério do Trabalho atua de uma forma, na minha opinião, é até duvidosa, porque eu não vejo, se eu estiver errado, o Ministério do Trabalho me encaminha aqui para o nosso sindicato rural, né, para mim pessoalmente, a Alisson, que estou aqui na presidência do sindicato rural, me encaminha aí as notícias, notificações de outras empresas, de outras autuações que aconteceram aí, por exemplo, nesse caso daquele pessoal que faz a manutenção de estrada. Eu tenho para mim que o agro está sendo fiscalizado e com um certo rancor. Eu sinto, eu já presenciei autuações trabalhistas, o pessoal chega com sangue nos olhos e faca nos dentes, como se aquilo que a gente estivesse fazendo ali fosse uma coisa muito absurda, que está explorando o trabalhador, um trabalhador que às vezes ganha R$200 por dia, que não está obrigado a ficar ali, mas vem o Ministério do Trabalho, que tem um caráter educacional também, né? Daí eu chamo o Ministério do Trabalho, vamos reunir os empresários, vamos reunir o sindicato rural, vem dar palestra para nós, né? Vem ajudar a fiscalizar o trabalho, mas de uma maneira orientadora, né? Não só autuando, porque às vezes uma multa de R$1 milhão aí, que o empregado está lá ganhando R$200 por dia, está sendo explorado, às vezes é um banheiro para 20 pessoas dentro do estabelecimento, né? Aí tem 30 pessoas, mas é só um banheiro, e a multa vem uma multa astronômica. Então, assim, é impressão minha, mas o Ministério do Trabalho fiscaliza só o agro. Alisson, na verdade, não. Na verdade, o Ministério do Trabalho ele fiscaliza de forma uniforme. Nós temos percebido isso, e realmente há multas bastante pesadas também. Mas eu digo, o problema não está no próprio Ministério, está na legislação como um todo, porque ela é que cria todo esse arcabouço que permite, inclusive essas questões, por exemplo, a gente vê a legislação que trata do trabalho análogo à condição de escravo. Muito propícia, muito boa a lei. É necessário você ter realmente como diz, protegida a dignidade do trabalhador, porque a gente sabe que tem muitas pessoas em condições mais simples, que não têm condições, às vezes, de se impor e acabam aceitando condições degradantes de trabalho. Desumanas até, mas eu não estou tratando desse caso. Só né? que
a gente tem que ver uma coisa. Acho que falta, nos que fazem as legislações, uma visualização das situações locais, regionais, por assim dizer. Porque muitas vezes o que se considera uma situação degradante, supondo, não é tanto. Se porventura, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu já vi um caso de que uma pessoa foi autuada porque tinha pessoas que estavam pagando café para ele e estavam residindo numa casa. Que nessa casa não tinha as condições lá da NR, acho que é a 31, que fala sobre o tipo de cama que tem que ser certificado o pelo colchão Inmetro, certificado. não pode ter triliche. Foram notificados, porque a casa tinha todas essas condições, digamos, que eles consideram degradantes. Só que um detalhe, sabe que essa casa era a casa que os proprietários usaram como casa da família, eles moraram nela até uns 2 anos antes. Ou seja, o dono da fazenda morou a vida inteira na casa, sim, mas a casa não servia para receber os trabalhadores. Exatamente. Por causa dessa minúcia da lei trabalhista. Exatamente. É um exagero. É um exagero. É o que a gente vê. Temos que trabalhar. Brasil. Temos que trabalhar em conjunto. Principalmente o produtor rural tem que procurar sempre os seus próximos, como diz, os seus pares, e se organizar para que nós possamos produzir legislações melhores, de certa forma até desregulamentar o excesso, certo? Sempre, é claro, visando o bem comum. Porque eu falo o seguinte, ninguém quer que o país volte a uma condição pretérita aí, em que existia até a escravidão, de forma alguma. Isso é terrível para o país. É claro. Mas precisamos de formas que façam com que o trabalho possa fluir, possa haver produção, que possa, inclusive, melhorar a condição financeira até do empregado. Mas esse é um objetivo também, claro. Porque né? nós precisávamos, por exemplo, de desregulamentar algumas questões justamente para baratear o custo para o produtor, para que ele pudesse, inclusive, melhorar a condição dos seus empregados. Que no Brasil o grande problema é esse, a regulamentação é tanta, porque, por exemplo, um empregador ele não pode ficar sem ter uma assessoria completa, como, por exemplo, ele tem que ter um assessoramento de medicina e de engenheiro do trabalho, para ele saber exatamente se ele está cumprindo todas as NRs do Ministério do Trabalho, se não está faltando uma vírgula ali naquele trabalho dele. Se, por exemplo, vamos pensar em empresas, vou te falar, só dar uma escapadinha do setor do agro, mas pensando, recentemente eu fiz uma defesa de uma empresa, uma serralheria pequena, familiar, constituída o proprietário, a esposa, os filhos. Todo mundo da família. Mais uns 2 ou 3 empregados. Foram autuados. E um questionamento, uma máquina que faltava um botão de parada. Que a máquina tinha sido feita desse jeito, ela foi feita antes da NR lá. O problema era de quem fez a máquina, então, não foi nem de quem está usando. Sim, aí você vê, você é autuado e pensa só, como que uma pessoa com uma serralheria pequena desse tipo vai contratar toda uma estrutura para poder ele se resguardar ali, para ele se adequar. Se ele for fazer isso, é melhor ele largar de ser empreendedor e vira funcionário, com todas as garantias aí, né? Sim. Que a lei trabalhista oferece. Veja bem, não estou criticando a legislação a ponto de dizer que não deve existir. Ela deve existir. Para proteção, mas nem tanto, né? Nem nós temos a ponto de massacrar o outro lado, tem que ter um equilíbrio. Isso que nós falamos. Vou pedir licença aqui, doutor Jean, porque nós temos o patrocinador hoje no nosso podcast, que é a Agropecuária Alto da Serra, nossos amigos Ricardo e Renata. E eu vou falar aqui com o nosso ouvinte, né, que também vai para o rádio, viu, doutor? Esse podcast vai ficar nos canais do Sindicato Rural, que é Sindicato Rural Rio. Também vai para as mídias da nossa Máximos e Paranaíba FM, né, doutor Rogério? Não é isso? Então, e você, ouvinte, você que vai acompanhar nosso podcast,
Entre em contato conosco, coloca aí na tela, Rogério, o nosso telefone, né, o WhatsApp do Sindicato Rural. E vou falar também aqui para você que está ouvindo entrar em contato, é o 3855-1237. Manda para a gente aqui que estava ouvindo o nosso podcast com o Direito do Trabalho, aqui com o nosso amigo advogado Dr. Jean, que vai ganhar um chapéu. Nós temos 5 brindes aqui, ó. Os 5 primeiros que ligarem, né, vai ganhar os 2 chapéus, né, e os 3 bonés da Agropecuária Alto da Serra. Então pode mandar o zap aí para o Sindicato Rural. Está na tela? Não está na tela, doutor? Está na tela. E também o CI entra, liga para a gente e vão participar conosco aqui, né? Quem estiver ouvindo, manda aqui. Eu ouvi, eu quero ganhar o chapéu lá do Alto da Serra. Beleza? Um abraço a todos aí que estão ouvindo. Doutor Jean, a gente sabe que nós temos um tempo aqui, né? A gente sabe que não dá para esgotar qualquer tema que fosse específico, né, da seara trabalhista, em prol aí do nosso produtor que está antenado conosco. Mas eu queria que o senhor finalizasse com o que é indispensável, né? Refrisasse, né? Vamos refrisar aqui para o produtor rural o que é indispensável para ele contratar, o cuidado básico, né? O senhor falou no início ali, a CTPS, o atestado admissional, ou uma consultoria, né? Eu queria que o senhor finalizasse aí esse nosso podcast hoje com esse foco trabalhista, né? Para a gente tirar aí proveito, para o produtor rural tirar proveito, para não cair em armadilhas, né? Às vezes, o que eu vejo aqui também? Falta de união dos produtores. Recentemente me foi relatado um amigo nosso que tentou compartilhar ali como um consórcio e contratar os trabalhadores, né, via empresa consorciada, e o outro empregador falou que não queria. Então, às vezes falta mão de obra, sobra trabalho, realmente. Às vezes o empreendedor também, talvez ele pode pecar em aumenta a produção, mas não aumentou a estrutura física do empreendimento dele, por isso que às vezes falta um banheiro, por isso que às vezes falta um refeitório maior para atender tanta gente, né? Mas então, assim, deixar o Sindicato Rural aqui à disposição dos nossos amigos produtores, para a gente fazer esse meio campo, convidar o Ministério do Trabalho, convidar mais uma vez o Dr. Jean, né, para vir aqui falar conosco numa palestra, para todo mundo, né, ter acesso ao que fazer, ao que não fazer. Então, eu queria as considerações do senhor, as considerações finais do senhor aí, aqui dentro do nosso podcast. Dicas, né, sempre boas dicas valorosas, boas dicas para o nosso produtor rural. Pois bem, é o que eu falo. No caso da questão do direito do trabalho, o ideal é que o empregador tenha sempre um assessoramento técnico para ele poder fazer essa admissão de trabalhadores. Como eu disse, ele tem que se ater ao fato de que não pode aceitar aquela conversa do empregado que chega e fala: não, o senhor deixa para assinar minha carteira depois que eu estou recebendo seguro-desemprego. Não, nada disso. Se a pessoa não quer assinar a carteira, não admite. Dispensa, arranja outra pessoa. Tem que assinar a carteira, sim. E tem que ter uma empresa que analise as funções para ver se existe ou não insalubridade, se existe periculosidade lá naquele ambiente, fazer a avaliação de riscos dos empreendimentos, certo? Porque muitas vezes deixam de fazer essa avaliação de risco e não treinam seus empregados. É outra coisa importantíssima, treinamento. Empregados, tem gente que acha assim, não, ele trabalha ali numa função, ele já veio de outra empresa, não precisa treinar sim. Principalmente na área do agro, vocês com certeza têm os tratoristas aí para fazer o serviço aí de campo. Gente, é um perigo uma pessoa que está mexendo com um trator... Desabilitada, né? Desabilitada. Eu já teve casos que eu fiz defesa de pessoas que deixaram um tratorista inabilitado pilotar um trator dentro da fazenda. Ele achou que o trator fosse uma máquina de corrida e acabou sofrendo uma morte terrível que ficou extremamente cara para o empregador. Então, o empregado perdeu a vida e ainda teve a questão indenizatória. Falta de treinamento. Então, você tem que investir em treinamento para os seus empregados, certo? Tem que ter treinamento, tem que analisar os riscos que o empreendimento produz, para poder você saber o que você vai utilizar para poder amenizar ou até mesmo reduzir totalmente esses riscos, certo? Tem que ter todo um preparo para isso.
Nós temos aqui no Sindicato Rural uma grande parceria com o Senar, né, que traz aí esses cursos de capacitação, né, de qualificação pessoal. Sim. Foi tema do nosso primeiro podcast aqui, inclusive. Então, conte conosco, produtor rural, aí, para fazer esses cursos, para você habilitar o seu funcionário, para certificar ali que ele está desempenhando um papel que ele sabe desempenhar, né? E hoje tem um certificado mesmo. Existe um certificado, o curso lá, um curso de 5 dias, curso de muitas horas, né? Então, o empregado... É claro que todo conhecimento ele é pequeno, né? Que a gente pode todo dia aprender mais, né? Mas um curso básico, né, de capacitação, muitas empresas, as empresas maiores, elas não contratam ninguém sem capacitação, né? Sim. Talvez um produtor menor, né? Ele pode, às vezes, incorrer nesse risco aí. Não, mas assim, eu vou te ser sincero que eu já vi, às algumas vezes... empresas grandes também. Empresa grande deixar passar isso aí. Não pode. Exatamente. Tem que ter prevenção, tem que ter um preparo bem feito para que você não tenha problemas. E outra, principalmente, o cuidado com o seu empregado, você tem que sempre pensar o seguinte: se o seu empregado está bem, se ele vai estar num ambiente bom para ele trabalhar, ele vai render mais também. Sem falar que, por exemplo, a capacitação não é boa somente para o empregador, que vai ter um empregado capaz, mas também para o próprio empregado que... para o futuro, pode às vezes ele não ficar naquele emprego, ele vai ter aquela capacitação e reduz-se os riscos de demanda. Que eu falo o seguinte: como advogado, tem muitas pessoas que pensam, às vezes você acha bom que tenha muitas demandas. Não é bom, porque é o seguinte: com muitas demandas, ganha uma parte, mas a outra, que é o país, perde. Nós precisamos de harmonia, precisamos de pessoas trabalhando em locais salubres, bem cuidados, com o menor número possível de acidentes do trabalho, se possível quase nenhum, mas isso só se passa pela conscientização de ambas as partes. A gente precisava também do equilíbrio aí legislativo. Sim, há essa necessidade. Porque às vezes não está equilibrado, né? E essa questão de multas, né? Multas muito altas, eu acho que é desproporcionais até, eu diria, um caso ao direito coletivo, um dano moral coletivo, tanto. Uma multa, não sei, chega em R$1 milhão, né? Às vezes até mais, né? E outras questões. Mas é isso aí. Eu queria só passar aí mais um assunto importante, né, para o nosso produtor. Agradeço o convite que o senhor recebeu aí, né? A gente já estava conversando há muito tempo, né? O senhor falou assim: eu vou lá sim, com certeza, bater esse papo. Obrigado aos nossos parceiros, obrigado, Rogério, as nossas empresas aqui, o Café Cachoeiro do Campo, Agropecuária Alto da Serra, a Goldnet, dos nossos amigos, obrigado a todos. Doutor Jean, fique aí à vontade para o senhor voltar aqui na nossa casa, aqui no nosso Sindicato Rural, né? Quem sabe a gente promover já um encontro maior também, ao vivo, presencial, né? Para a gente passar aí boas dicas e, assim, aquela atenção especial para o nosso produtor, beleza? Certo, agradeço aí a oportunidade de poder falar aqui, é um grande prazer, principalmente considerando que estou falando aqui na minha terra natal, né? Prata da casa. E assim, sobre um assunto que eu gosto, que é o direito do trabalho, que a gente está aí lidando já há pelo menos uns 15 anos já. É isso aí. Pessoal, um forte abraço a todos. Com a graça de Deus, a gente está terminando aqui mais um podcast e daqui a pouco tem mais. Forte abraço, até breve.